E aí, meu povo, professora Mariana aqui com vocês. Estamos juntos em mais um momento onde vamos nos preparar hoje para a sua prova do ISGH, né, meu povo? Então, a prova tá aí batendo a sua porta. Você que se preparou com o curso MS vai estar pronto para essa prova, né? Então, nós tivemos aí vários momentos juntos na sua preparação do ISGH. E agora a gente vai fechar esse ciclo aí de preparação com uma live relembrando para quem já estudou e trazendo dicas e bizus para vocês sobre as questões da banca com Supan. Então, a gente teve aí uma mudança, né, no edital do ISGH em relação à banca. Então, a banca anterior teria sido outras bancas nos anos anteriores e agora, nós temos como banca principal o Instituto Consupan, né? Então, a Consupan, pessoal, ela veio aí pra gente como a banca da vez do certame do ISGH, tá? Então, para você, farmacêutico, que vai tentar essa prova, que está se preparando, que está confiante, que já conhece aí os macetes para resolver questões da banca com Supan, esse momento é um momento de revisão. Tanto de revisão de conteúdo, quanto de revisão de dicas e bizus. E claro, para você sentir como é que a banca vai se comportar em relação aí às questões. Para você que está aí mais aperreado, revisando nos momentos finais, também é para você esse momento. Por quê? Porque é um momento onde você relembra conteúdo e tem esse contato aí, inicial ou derradeiro, com a banca com Supan. Então, eu separei 20 questões. Das 20 questões, eu tentei pegar o máximo de pontos do edital, obviamente, explorando o que mais caiu em provas anteriores. Nós temos uma certa dificuldade de encontrar provas da banca com Supan, apesar dela fazer muitas provas. Professora, mas por que isso acontece? Porque a banca com Supan é uma banca, pessoal, que ela tem uma tendênciazinha de repetir algumas questões. Seja pegando enunciados, tornando os itens, ou seja, pegando os itens e tornando-os enunciados. Ou seja, em algum momento, se você já fez prova com Supan, você vai ter uma lembrança de, poxa, acho que já vi isso. Então, o mesmo vai acontecer aqui. Em algum momento na prova de vocês vão lá, vi isso daqui com a professora. Esse enunciado aqui não me é estranho. Esse item aqui não me é estranho, certo? Então, esse momento é um momento onde você vai pegar questões da prova. Por quê? Porque, como eu falei, a banca com Supan, ela tem essa tendência de repetir em alguns momentos as suas questões. Lembrando que a provinha de vocês, ela será composta de itens A, B, C e D, né? Então, serão 4 itens de múltipla escolha para que vocês marquem o item correto. Aqui, nós vamos ver tanto questões ABCD, quanto questões ABCDE. Por quê? Porque a banca com Supan tem os dois estilos. Mas é óbvio que lá na sua prova, você trabalhará com essas 4 opções, certo? O que eu posso dizer ainda sobre a banca com Supan?
É uma banca que tem questões que não são tão difíceis, mas são questões bem elaboradas. Ou seja, são questões que você não tem como achar um meio de fugir da resposta. O que é que eu quero dizer com isso? Ah, eu acho que é isso aqui. Não, você tem que ter uma certa certeza na hora de responder. Porque os itens da banca, eles são muito amarradinhos, tá? Então, o que tá correto, tá correto. E o que tá incorreto, tá incorreto. Até por isso, é uma banca que não tem uma grande quantidade de recursos e também não tem uma grande quantidade de questões anuladas. Então, ao meu ver, deve-se seguir esse padrão da banca Consulpan também na sua provinha do ISGH, ok? Então, para que a gente possa aí iniciar esse nosso momento, vamos responder 20 questõezinhas nesse tempo que nós temos de live. Qualquer coisa, vocês podem ir perguntando. Para quem não me conhece, eu sou a professora Mariana Maciel e tem o Instagramzinho aí, onde vocês, quem é meu aluno já sabe, onde vocês têm um contato mais próximo comigo, né? Tiram dúvidas, me dão bom dia, falam comigo, que é o prof.mari Maciel. Então, nesse Instagram que vocês conseguem tirar dúvidas diretamente comigo, eu sempre respondo todo mundo, não deixo ninguém sem carinho e sem amor, beleza? Então, vamos iniciar aqui com a nossa primeira questão, uma questão da Banca Consulpan do ano de 2023, que é a cara da Consulpan, é a cara da sua prova. Pessoal, ela vai cobrar farmacotécnica. Tá no edital? Ela vai cobrar farmacotécnica. Então, a Consulpan, ela cobra pelo menos, na tua prova, pelo menos 2 questões de farmacotécnica, de 2 a 3. É certo. Então, ó, olha essa questão aqui. Ela diz o seguinte: a emulsão é uma dispersão de 2 líquidos immiscíveis ou parcialmente immiscíveis, um distribuído uniformemente na forma de gotículas finas, a fase dispersa, por meio de outro, a fase contínua. A respeito das emulsões na farmácia, julgue as sentenças. Então, o que ele está querendo dizer? Que a emulsão, vamos aqui construir uma emulsão. A emulsão, ela pode ser de 2 tipos. Que 2 tipos são esses, professora? O tipo óleo em água e o tipo água em óleo. Certo. Quando eu tenho uma emulsão óleo em água, quer dizer que a minha fase contínua, ela é formada por água. E que a minha fase dispersa em gotículas finas, ela é formada por óleo. Já a emulsão água em óleo quer dizer que nós vamos ter como fase contínua o óleo e como fase dispersa a água. Certo? Então, pessoal, é óbvio que se eu quero que uma emulsão seja bem distribuída, né? Seja bem absorvida, na pele eu vou utilizar o quê? Como veículo principal, o óleo, né? Entendem? Ok. Então, entendendo esse panorama aqui, a gente já consegue resolver a nossa questãozinha. Olha o seguinte, ele diz no primeiro item: as emulsões podem ser formuladas para basicamente todas as vias de administração, embora a maioria dos produtos comerciais seja desenvolvido para as vias oral, parenteral ou tópica. Perfeito. Isso é verdadeiríssimo, verdadeiríssimo.
2. As emulsões orais e intravenosas são quase que exclusivamente do tipo água em óleo, ou seja, a fase contínua é óleo. Enquanto as emulsões dermatológicas e as emulsões para injeção subcutânea e intramuscular também podem ser formuladas como óleo em água. Quer dizer que a fase contínua é água. Onde é que está o erro aqui? Ele trocou, né? E a banca Consulpan faz muito isso. Ela troca os itens, né? Então, aqui ela diz, as emulsões orais intravenosas, elas são prioritariamente óleo em água. E as emulsões para a pele, ó, dermatológicas, ou para subcutâneas ou intramuscular, elas têm que ter um caráter mais lipofílico, ou seja, elas são prioritariamente água em óleo, certo? Então, esse é um item incorreto. 3. A entrega oral de fármacos usando emulsões pode ser imprevisível, pois as emulsões podem tornar-se instáveis no ambiente de baixo pH do estômago. Isso também é verdadeiro. Então, é muito fácil acontecer um processo que a gente chama de quebra de emulsão. O que é a quebra de emulsão, professora? É a separação das fases. E aí, obviamente, há o quê? A perda da estabilidade. Ok? Beleza? Então, 1 e 3 são verdadeiros, resposta da nossa questão. Item C de casa é a nossa respostinha, beleza? Primeira questão, item C. E vamos aqui para a nossa segunda questão, também do Instituto Consulpan, dessa vez da nossa amiga aí, Prefeitura de Araraquara, pessoal, a Prefeitura de Araraquara 2023. Então, diz o seguinte: as formas farmacêuticas semissólidas, então, uma dica que eu te dou é atenção nas formas farmacêuticas semissólidas, porque a Consulpan gosta muito desse tipo de forma farmacêutica. São destinadas a uso tópico, consistentes e pegajosas, opacas ou translúcidas. Apresentam função emoliente, antimicrobiana, desodorizante, anti-inflamatória e anestésica local. Assinale a alternativa que corretamente traz informações sobre esse tipo de forma farmacêutica. Então, nós sabemos que as formas farmacêuticas semissólidas, elas são de vários tipos. E aí, nos itens, ele traz os tipos das formas farmacêuticas. Só que o que é que ele faz? Ele troca as definições. Vamos aqui para a nossa primeira. O item A diz que pomadas são um tipo de forma farmacêutica semissólida, também definidas como emulsões, destinadas ao uso externo. São formadas por uma fase lipofílica e outra aquosa, podendo conter um ou mais princípios ativos dispersos. Ele está definindo aqui os cremes, certo? Agora, os géis, ele diz que são um tipo de forma farmacêutica semissólida, constituída por uma base adesiva de material sintético ou natural, contendo um ou mais princípios ativos. São destinadas a uso tópico, com a intenção de manter o princípio ativo em contato com a pele. Isso, na verdade, são o quê? Adesivos, né? Ou os famosos emplastros. Ok? O item C diz o seguinte: emplastros são um tipo de forma farmacêutica semissólida, nas quais um sólido, fase coloidal, está disperso em um líquido, água ou mistura álcool em água, na forma de solução ou suspensão, de aspecto mais firme,
por ação de um agente gelificante. Então, na verdade, ele está definindo o quê? Géis, né? E o nosso último item, que é o item correto, diz que pastas são um tipo de forma farmacêutica semissólida que apresenta de 20 a 50% de substâncias insolúveis, dispersas em recipientes hidrofóbicos ou aquosos, utilizadas em aplicação externa, ideais para absorver secreções de lesões. Minha dica para você que fará essa prova em breve é que pegue essa definição e guarde aí, né? Associe as pastas a esse 20 a 50% de substâncias insolúveis, uso em lesões externas para absorver secreções, dispersas em recipientes hidrofóbicos ou aquosos, porque a banca pode vir a repetir esse itemzinho aí para você, tá? Dessa forma, né, pessoal, nós temos como item correto o item D de dado. E bora para a nossa terceira questãozinha, né? Então, ó, tô aqui com vocês, porém não estou aparecendo, para a gente conseguir ler as questõezinhas e usar todo o nosso espaço para relembrar você várias coisas importantes, ok? Vamos lá! Antes de iniciar essa questão, eu gostaria de relembrar com vocês o seguinte. Primeiro, lembrar que nós temos, durante o processo de absorção, nós temos moléculas que podem ser hidrofóbicas ou hidrofílicas, né? E moléculas que podem ser lipofílicas. Sabendo disso, nós precisamos associar essas moléculas hidrofílicas a moléculas que são polares. Ou seja, elas possuem polos. Se elas possuem polos, elas vão formar íons. Então, elas estão na forma ionizada. Já a lipofílica, elas são apolares. Ou seja, não possuem polos. Dessa forma, elas estão na forma não ionizada. Em termos de absorção, prioritariamente, é melhor que uma molécula, para ser melhor absorvida, é melhor que uma molécula seja mais lipofílica. Porém, o contrário é verdadeiro quando se trata de eliminação. Para ser melhor eliminada, uma molécula deve ser mais hidrofílica. Dessa forma, o processo de biotransformação quer tornar essa molécula mais hidrofílica, justamente para que ela seja melhor eliminada. Entendendo este panorama todo, vamos começar a resolver a nossa terceira questão da Banca Consulpan de 2023. Sobre o papel da biotransformação na disposição de fármacos, assinale a alternativa correta. Item A. A maioria das biotransformações metabólicas ocorre em algum ponto entre a absorção e a distribuição. Na verdade, não, né? Vamos lembrar? A ordem é ADM, absorção, distribuição, metabolização e excreção. Então, ocorre aqui, ó, entre distribuição e eliminação, ok? Item B. Muitas transformações ocorrem no lúmen ou na parede intestinal. Na verdade, prioritariamente elas vão ocorrer aonde? No fígado, né? No fígado, ok? C. As reações de fase 1, então, a biotransformação,
nós lembramos aí, né? Sabemos que ela é formada por reações de fase 1 e reações de fase 2. E aí ela diz o seguinte: as reações de fase 1 geralmente convertem o fármaco mãe a um metabólito mais polar, pela introdução ou pelo desmascaramento de um grupo funcional. Com frequência, esses metabólitos são inativos, embora em alguns exemplos a atividade seja apenas modificada ou até ampliada. De fato, as reações de biotransformação, elas querem tornar o metabólito mais polar, para que ele fique o quê? Mais hidrofílico. E ficando mais hidrofílico, então, nós teremos um fármaco que será melhor eliminado. Beleza? Então, beleza, correto. E metabólitos que estão na forma de profármaco podem ter sua atividade modificada ou ampliada. Então, o item está perfeitamente correto. Vamos corrigir o D. Muitos produtos de fase 1 não são eliminados rapidamente. Sofrem uma reação subsequente na qual um substrato endógeno, como ácido glicurônico, ácido sulfúrico, ácido acético ou aminoácido, combina-se com um grupo funcional recém-incorporado para formar um conjunto bastante apolar. Não, né? Bastante polar. Quanto mais ele se conjugar, ele sofrer a conjugação, mais polar ele vai se tornar. Para ser o quê? Melhor eliminado. Essa conjugação ou reações são marcos do metabolismo de fase 2. Então, o item está todo correto, exceto por isso aqui, ó, pelo polar e apolar. Beleza? Então, resposta da nossa terceira questãozinha. Item C de casa. E vamos para a nossa quarta questão. Consulpan 2023. Com base nos conhecimentos sobre os conceitos farmacocinéticos, julgue as sentenças a seguir. Lembre-se, farmacocinética e farmacodinâmica despenca nas provas da Consulpan, ok? Então, os dois conteúdos prioritários são sempre farmacotécnica e farmacocinética e farmacodinâmica. 1. A depuração de um fármaco é o fator que prediz a velocidade de eliminação em relação à concentração do fármaco. Perfeito. Certinho. 2. O volume de distribuição correlaciona a quantidade de fármaco no corpo à concentração no sangue e no plasma. Também está verdadeiro. Isso é a relação do volume de distribuição. 3. Meia-vida, ou tempo de meia-vida, é o tempo necessário para que a quantidade do fármaco se reduza à metade durante a absorção ou durante uma infusão constante. Não. Na verdade, a gente chama de meia-vida de eliminação, né? Então, realmente é a quantidade necessária para que o fármaco se reduza à metade, para que eu consiga alcançar novamente 50% do equilíbrio, que é justamente o que diz o item 4, ó. A meia-vida é útil porque indica o tempo necessário para se atingir 50% do estado de equilíbrio. Que estado de equilíbrio? O estado de homeostase. Ou seja, quando 50% daquele xenobiótico, que é o fármaco, sai do meu organismo, eu estou 50% mais próximo do meu estado de equilíbrio. Então, isso é verdadeiro. 5. A biotransformação é definida como a fração de fármaco inalterado que alcança a circulação sistêmica logo depois da administração por qualquer via. Falso, né? Nós estamos falando aqui da biodisponibilidade. Ok? Dessa forma, item correto, letra B de bola é a nossa resposta. Bora para a quinta. Quinta questão diz o seguinte, Instituto Consulpan 2023. Assinale a alternativa correta.
a respeito da relação entre concentração e efeito dos fármacos. A. Embora a ligação do fármaco ao receptor possa ser mediada de modo direto, geralmente a farmacologia está interessada em uma resposta biológica. E esses fenômenos são frequentemente representados na forma de uma curva, verdadeiro. Curva concentração-efeito, que acontece em vivo, e curva dose-resposta, que acontece in vitro? Não. Quando eu falo em concentração, eu estou falando de um processo que está sendo estudado in vitro. Quando eu falo em dose, eu estou falando de um processo que está sendo estudado em vivo. Então, ele só fez trocar. B. As curvas utilizadas para avaliar essas relações nos permitem estimar a resposta máxima que o fármaco é capaz de produzir. É o E máximo, ok? E a concentração ou dose necessária para produzir 50% da resposta mínima? Não. O EC50, na verdade, é 50% da resposta máxima, ok? C. Para a elaboração dessas curvas, é frequentemente utilizado uma escala aritmética para a concentração ou dose, a qual transforma a curva hipérbole retangular em uma curva sigmoide com uma porção do meio linear. Ele está querendo dizer que a curva de concentração-efeito, ela é assim, ó. Tipo isso, o que não é verdade. E o item D diz que os parâmetros efeito máximo, EC50 e inclinação são úteis para comparar fármacos diferentes que produzem efeitos qualitativamente similares. Isso é verdadeiro, ok? Então, resposta da nossa quinta questão, item D de dado. E vamos aqui para a nossa sexta questãozinha. Olha o que é que a sexta questão diz para a gente. Instituto Consupan, Prefeitura de Araraquara, 2023. Assinale a alternativa correta a respeito dos conceitos expostos abaixo que possuem relação com o mecanismo de ação das drogas. Primeira coisa para se resolver essa questão, é importante a gente relembrar 3 conceitos importantes. O conceito de eficácia, o conceito de potência e o conceito de afinidade. Onde a afinidade é a capacidade de ligação do fármaco no seu receptor, que depende de uma constante de dissociação. Já a potência, ela vai avaliar qual a concentração do fármaco é necessária para se atingir 50% da resposta máxima. Se eu preciso de uma menor concentração desse fármaco, eu vou, então, ter um fármaco mais potente do que um que eu precise de uma maior concentração para se atingir a EC50. E a eficácia, ela vai avaliar a resposta máxima. Resposta máxima é essa, que é dada pelo E máximo. Ok? Então, com esses 3 conceitos, a gente consegue resolver essa questão. O que é que ela diz? O item A fala que os antagonistas dão origem a alterações no funcionamento celular, que produzem efeitos de vários tipos. Os agonistas ligam-se a receptores sem originar tais alterações. Na verdade, é o quê? O contrário. Ele definiu aqui o agonista e definiu aqui o antagonista. Por quê? O agonista mais receptor produz efeito. Já o antagonista mais receptor não produz efeito, ok? Então, item A, incorreto.
Item B de bola. Eficácia é a tendência do agonista de se ligar a seus receptores. Não, né? Na verdade é o quê? A afinidade. C. Afinidade é a capacidade de, uma vez o agonista ligado ao receptor, dar início a alterações que provocam efeitos. Não, isso na verdade é o quê? Eficácia. Pode ser, eficácia. E o item D diz que a eficácia dos antagonistas é igual a zero. Sim, porque eles não produzem resposta. Então, se eu não produzo resposta, a minha eficácia, o meu E máximo, é igual a zero. Beleza? Então, resposta, item D de dado é a nossa resposta. E vamos para a nossa sétima questãozinha, pessoal. Sétima questãozinha. Instituto Consupan, Prefeitura de Pacajus, 2022. Que diz o seguinte. Com base na resposta farmacológica máxima, que ocorre quando todos os receptores estão ocupados, o agonista pode ser dividido em duas classes: agonista parcial e agonista total. Nessa temática, assinale a alternativa correta. O item A diz: os agonistas parciais produzem curvas de concentração-efeito que se diferenciam com aquelas observadas em agonistas totais na presença de um antagonista que bloqueia reversivelmente alguns dos sítios dos receptores. Olha que questão inteligente. Ele está dizendo que o agonista parcial não atinge a resposta máxima e que essa curva ela se difere de uma curva que também não atinge a resposta máxima, que é a curva de quando o agonista total está na presença do antagonista. Certo ou errado? É errado. Essas curvas, elas se igualam, né? Porque nenhum dos dois conseguirá atingir resposta máxima. O item B. A falta de produção de resposta máxima por agonistas parciais se deve à diminuição da afinidade por ligação a receptores. Isso é falso, pessoal. Ele tem total afinidade com seus receptores, inclusive se liga a todos eles. Mas mesmo assim, mesmo ligado a todos os receptores pelo qual ele tem afinidade, ele não consegue produzir resposta máxima, ok? Item C. O agonista parcial produz resposta mais baixa na ocupação plena, ó, ocupa todos, dos receptores do que os agonistas totais. O nome já diz, né? É um agonista parcial. E D diz que a incapacidade de um agonista parcial causar uma resposta farmacológica máxima, mesmo quando presente em altas concentrações que saturam a ligação de todos os receptores, é indicada pelo fato de que os agonistas parciais inibem de forma não competitiva as respostas dos agonistas totais. Isso é falso, né? Então, é interessante a gente lembrar daquele gráficozinho, né? Aquela curvinha que a gente tem de agonista e antagonista, onde nós temos aqui, né? 100% do efeito máximo, que é atingido com a ligação do agonista total a 100% de seus receptores. Já o agonista parcial, mesmo se ligando a todos, ele não consegue atingir 100% da resposta. E por último, nós vamos ter também a curvinha do agonista. Essa curvinha tá feia. A curvinha do agonista inverso, que se liga em seus receptores e produz efeito inverso ao do agonista total. Professora, então tu quer dizer que o agonista inverso é igual ao antagonista, é? Quero não, viu? Por quê? Porque não é. O agonista inverso, ele produz efeito. Já o antagonista, ele não produz efeito. Cuidado com isso. Isso é questão de prova, viu? E pode estar na sua prova. Então, preste atenção. Beleza? Ok. Então, o item C
é a nossa resposta. E vamos para a nossa 8ª questão agora, saindo aí de farmacocinética e farmacodinâmica e entendendo um pouco mais sobre os fármacos que atuam aí no sistema respiratório, né? Farmacologia do sistema respiratório. Estou apostando pelo menos uma questãozinha na prova de vocês, tá? Então, vamos resolver aqui. Instituto Consulpan, Prefeitura de Jaguaretama, 2024. Assinale a alternativa correta a respeito dos fármacos usados no tratamento da asma, ok? Vamos lá. Há 2 categorias de fármacos antiasmáticos, os broncodilatadores e os anti-inflamatórios, né? Que são os famosos corticoides inalatórios. Beleza? Os broncodilatadores revertem o broncoespasmo na fase relargada, na fase retardada, né? Na verdade, não, é na fase imediata. A bombinha, né? A famosa bombinha. E os anti-inflamatórios inibem ou previnem os componentes inflamatórios em ambas as fases. Ok. Item A, incorreto. B. As 2 categorias de fármacos antiasmáticos não são mutuamente exclusivas, e alguns fármacos classificados como broncodilatadores também têm certo efeito anti-inflamatório. Isso é verdadeiro, meus amigos, verdadeiro, ok? E o item C. A asma muito leve, olha aqui o que é que ele fala, muito leve, pode ser tratada como broncodilatador de ação curta. Em geral, um agonista beta-2 inalatório de ação prolongada, como salbutamol ou terbutalina, administrado quando necessário. Foi todo contraditório, né? Então, o que tornaria o item correto? A asma muito leve pode ser tratada com um corticoide inalatório inicialmente. E, caso não dê jeito, nós podemos utilizar um agonista beta-2 de ação curta, como, por exemplo, salbutamol e a terbutalina, administrados quando necessário. Aí sim o item ficava correto. D. Se a asma permanecer descontrolada, o próximo passo é adicionar um broncodilatador de ação curta, salmeterol ou formoterol, e considerar aumentar as doses de corticoide inalatório, de ação prolongada, né? No caso, de ação prolongada, ok? Então, resposta, item B de bora para a questão de sistema nervoso central, né, pessoal? Então, lá no teu editalzinho, a gente tem sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo, todos dois sendo explorados pela banca. Então, pode ser que tenha uma questão de cada. Mas eu escolhi aqui pra gente uma questãozinha da Prefeitura de Pacajus, que traz fármacos do sistema nervoso central. Olha o que é que ela diz. Com base nos conhecimentos prévios sobre a farmacologia básica dos sedativos e hipnóticos, julgue as afirmativas abaixo. 1. Para ser efetivo, um fármaco sedativo, ansiolítico, deve reduzir a ansiedade e causar um efeito calmante. Ok, verdadeiríssimo, né? 2. Os barbitúricos e outros sedativos hipnóticos mais antigos, bem como os hipnóticos mais recentes, que são as e-drugs, né? São, em sua maioria, absorvidos rapidamente no sangue após a administração oral. Beleza? 3. As taxas de absorção oral dos sedativos hipnóticos diferem dependendo de vários fatores, como a lipofilicidade. E não só deles, né? De vários fármacos. Então, já sabemos até o nosso item correto. Mas vamos corrigir o item 4, que pode estar na sua prova. Os benzodiazepínicos, os barbitúricos, olpidem, aleplona, exozopiclona e muitos outros fármacos ligam-se a componentes moleculares dos receptores GABA-A, presentes na membrana neuronal do sistema nervoso central. Esse receptor, que atua como canal iônico de sódio, não, né, de cloreto, é ativado pelo neurotransmissor excitatório GABA, neurotransmissor inibitório. Quem é o neurotransmissor excitatório? É o glutamato,
certo? Então, pode ser que a banca faça aí um jogo com esses nomes. Beleza? Então, resposta, item D de dado. E bora para a questão 10. Questãozinha 10, também da Prefeitura de Pacajus, sobre os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Também teremos questões na sua prova sobre os AINES, com certeza. Sobre os inibidores seletivos da COX-2, avalie as afirmativas abaixo. 1. Os inibidores seletivos de COX-2, ou COX-CIBs, foram desenvolvidos na tentativa de inibir a síntese de prostaglandinas pela isoenzima COX-2, induzida em locais de inflamação, sem afetar a ação da isoenzima COX-2 de manutenção, constitutivamente ativa, encontrada no trato gastrointestinal, nos rins e nas plaquetas. Esse item é verdadeiro. Então, sim, pessoal, principalmente para a banca Consulpan, existe a COX-2, e a COX-2 ela pode ser dividida em COX-2 induzida, que é onde vão agir os COX-CIBs, e COX-2 de manutenção, que é onde não vão agir nenhum dos tipos de anti-inflamatórios não esteroidais. Beleza? Então, existem os dois tipos de COX-2. Dessa forma, vamos para o item 2. O celecoxib é um inibidor seletivo da COX-2, cerca de 10 a 20 vezes mais seletivos para COX-2 do que para COX-1. O celecoxib está associado a menos úlceras endoscópicas do que os outros AINES. Isso é verdadeiro. Então, por agir em COX-2 induzida, ele não tem ação constitutiva no trato gastrointestinal, né? No trato gastrointestinal, e aí ele não vai ter alteração de prostaglandinas a nível de estômago. Dessa forma, o uso de COX-CIBs, né, de inibidores seletivos de COX-2, não causa alterações gástricas no paciente, ok? Beleza? Ok. 3. O meloxicam é uma enolcarboxamida relacionada com o piroxicam, que inibe preferencialmente a COX-2, em comparação com a COX-1, em especial quando administrado na dose terapêutica mais baixa de 7,5 mg por dia. Esse fármaco é tão seletivo quanto o celecoxib? Não, não é tão seletivo quanto o celecoxib. Mas essa parte aqui da dose terapêutica mais baixa de 7,5 mg por dia já caiu em 2 outras provas da Consulpan, certo? 4. O celecoxib afeta a agregação plaquetária nas doses habituais? Não, também. Ele não tem ação em tromboxanos, né? Então, não. Ok? Beleza? Então, dessa forma, item 1 e 2, item A de aprovados é a nossa resposta. E bora para a questãozinha 11, né? Vou até mudar a cor aqui da minha canetinha. Questãozinha 11 fala sobre antibióticos. E de antemão, já te aviso que a banca gosta muito das tetraciclinas, então é bom saber sobre tetraciclinas e aminoglicosídeos, tá? Lembrando que pelo menos uma questãozinha provavelmente vocês encontrarão. Essa questão foi de 2023. Atividade notavelmente poderosa e específica dos fármacos antimicrobianos decorre de sua seletividade para alvos que são excluídos dos micro-organismos procariotas e dos fungos, ou que são muito mais importantes nesses micro-organismos do que nos seres humanos. Levando em consideração os conhecimentos sobre fármacos antimicrobianos, avaliar sentenças em verdadeiras ou falsas. As tetraciclinas são antibióticos bactericidas? Não, né? Elas são bacteriostáticas. De amplo espectro, que inibem a síntese proteica. A inibição da síntese proteica ocorre por meio da ligação ao RNA ribossomal 50S? Não, 30S. A atividade é reduzida em pH alcalino. Então, ó, falso. As penicilinas, à semelhança de todos os beta-lactâmicos, inibem o crescimento das bactérias ao interferir na reação de transpeptidação da síntese da parede celular bacteriana, ou seja, inibem a síntese da parede celular bacteriana. Verdadeiro. 3.
Os aminoglicosídeos são inibidores reversíveis da síntese proteica? Não, né? A diferença deles para a tetraciclina é que eles são o quê? Irreversíveis. Ou seja, eles são bactericidas. Uma vez dentro da célula, os aminoglicosídeos se ligam de maneira reversível à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, bloqueando a ligação do aminoácido RNA transportador ao sítio aceptor no complexo RNA mensageiro ribossomo. Então, falso. Dessa forma, falso, verdadeiro, falso. Item A de aprovado novamente é a nossa respostinha, ok? Questão 11, item A, resolvida para você nessa nossa live do ISGH. Questão 12, agora saindo um pouco da farmacologia e entrando nos outros pontos do edital. Nós temos lá no nosso edital terapia nutricional parenteral, né, pessoal? Parenteral. Então, ó, diz o seguinte essa questão. A terapia nutricional parenteral pode ser definida como conjunto de procedimentos terapêuticos para a manutenção, a recuperação do estado nutricional do paciente por meio de nutrição parenteral. Com base nos conhecimentos sobre essa temática e nos requisitos mínimos exigidos para a TNP, que estão na portaria 272, julgue as sentenças a seguir. Farmacêutico é o responsável pela preparação da NPT? Verdadeiro, sem segredo. A manipulação da nutrição parenteral só deve ser realizada em área classificada como grau A ou B, circundada por área grau D, grau C ou D, né? De acordo com as boas práticas para a fabricação e controle de produtos farmacêuticos. Então, 2 está incorreto. Já sabemos nossa resposta. A nutrição parenteral deve ser acondicionada em recipiente atóxico, apirogênico, compatível fisicoquimicamente com a composição do seu conteúdo. Dessa forma, item 1 e 3 estão verdadeiros, resposta da questão. Item B de bora para a questão 13, né, meu povo? Questãozinha 13, falando agora sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Lá no teu edital, ele tá um pouco atrasado, né? E fala da resolução 596. Mas nós sabemos que o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, ele está na resolução do Conselho Federal de Farmácia, número 724 de 2022. Então, ele pode fazer o que ele fez aqui e não anular a questão. Colocar apenas, ó, o Código de Ética. E aí você tem que lembrar que o código é esse. Entendeu? Então, provavelmente você não vai ver número de código. Caso venha 596 escrito lá, a questão pode ser anulada, já que é um código de ética que está fora do uso. Então, vamos lá. Código de ética contém as normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e os demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia no exercício do âmbito profissional respectivo. Levando em consideração o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, assinale a alternativa correta. Item A. É proibido ao farmacêutico coordenar, supervisionar, assessorar ou exercer a fiscalização sanitária ou profissional, quando for sócio ou acionista de qualquer categoria ou interessado por qualquer forma. Isso é verdadeiro, pessoal. Não pode haver o quê? Não pode haver conflito de interesses, né? Ok? B. É permitido ao farmacêutico deixar de prestar assistência farmacêutica em horário declarado ao Conselho Regional de Farmácia. Pelo amor de Deus, claro que isso é o quê? Proibido. C. É proibido ao farmacêutico ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário por outro farmacêutico. Na verdade, isso é um direito do farmacêutico. D. É proibido ao farmacêutico realizar a intercambiabilidade de medicamentos, mesmo por decisão do usuário, dentro dos limites legais e documentando o ato. Isso é um direito do farmacêutico. Beleza?
Então, dessa forma, resposta da nossa questão, item A de aprovado. E agora a gente cai em uma questãozinha de assistência farmacêutica no SUS, né? Que também tá lá no teu edital, nas figuras de Política Nacional de Assistência Farmacêutica, componentes da assistência farmacêutica, que mais? Política Nacional de Medicamentos. Então, tudo isso pode ser cobrado. E essa questão ela é bem legal. Diz o seguinte: a assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional. Nessa temática, avalie as sentenças a seguir verdadeiras ou falsas. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica não é parte integrante da Política Nacional de Saúde, pelo contrário, lá nos princípios, ela diz que é parte integrante da Política Nacional de Saúde e envolve um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade, que são os doutrinários do SUS. Resposta falsa. A assistência farmacêutica deve ser compreendida como política pública norteadora, ok? É um princípio, para a formulação de políticas setoriais, garantindo a intersetorialidade inerente ao sistema de saúde do país, e cuja implantação envolve apenas o setor público de atenção à saúde? Não, público e privado. Então, falso. E o item 3 diz que a Política Nacional de Assistência Farmacêutica engloba o desenvolvimento, a valorização, a formação, fixação e capacitação de recursos humanos como um dos seus eixos estratégicos. Isso é verdadeiro, beleza? Verdadeiro, ok? Então, falso, falso, verdadeiro. Item B de bola é a nossa respostinha. E vamos para a questão 15. Questãozinha 15. Da banca Consulpan 2023, fala da portaria 344. Diz o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito de medicamentos sujeitos a controle especial, ou seja, portaria 344, né? A mais famosa. O item A diz: as chamadas substâncias controladas ou sujeitas a controle especial são substâncias com ação no sistema nervoso autônomo? Não, sistema nervoso central. Capazes de causar dependência física ou psíquica, motivo pela qual necessitam de um controle mais rígido do que o controle existente para substâncias comuns. B. Também se enquadram na classificação de medicamentos controlados segundo a portaria 344 as substâncias anabolizantes, abortivas ou que causem má formação fetal, como a talidomida, substâncias que podem originar psicotrópicos, insumos utilizados na fabricação de entorpecentes e psicotrópicos, plantas utilizadas na fabricação de entorpecentes, bem como os entorpecentes, além de substâncias químicas de uso das Forças Armadas e substâncias de uso proscrito ou proibido no Brasil. Item B, correto. C. A Anvisa se manifestou favorável à utilização da assinatura digital em receituários de medicamentos que contenham substâncias da lista C2 e C5? Não, C1 e C5. E dos adendos da lista A1, A2 e B1. O item D diz, e é o mesmo erro, né? A Anvisa destaca não haver restrição à utilização de receitas assinadas digitalmente para medicamentos antimicrobianos e para substâncias de lista C1 e C5. E todas as alternativas estão incorretas, isso é falso. Questãozinha 16. Consulpan 2023, ela vai falar sobre os medicamentos genéricos. Qual é a legislação que rege medicamentos genéricos? É a Lei 9787 de 1998, ok? Item A. O medicamento genérico é aquele que contém os mesmos princípios ativos, na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência, apresentando eficácia e segurança equivalentes a medicamentos de referência
e similares? Não. Com estes podendo ser intercambiáveis. Item B. A intercambiabilidade é segura substituição do medicamento de referência pelo seu genérico. É assegurada por testes de equivalência terapêutica, que incluem comparação in vitro, ok? Através de estudos de equivalência farmacêutica e in vivo com os estudos de bioequivalência. Então, verdadeiro, né? Verdadeiro. C. A substituição do medicamento prescrito pelo genérico correspondente somente pode ser realizada pelo farmacêutico da farmácia ou drogaria. Sem obrigatoriedade do registro? Não, com obrigatoriedade. Ok? Tem que ser registrado. Ah, professora, mas lá na minha farmácia ninguém registra. Certo, mas pela legislação precisa ser. Então, para a sua prova, ela segue o que diz a legislação. Os medicamentos genéricos podem ser identificados pela tarja amarela, na qual se lê medicamento genérico, e tem aquele Gzão, né? Além disso, deve constar na embalagem medicamento genérico, lei 9787. Não precisa dessa lei 9787. E o item E diz que o medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose, forma farmacêutica. É administrado pela via mais confortável? Não, não tem isso na definição de genérico, tá? Ok? E bora para a questão 17, que fala sobre farmácia hospitalar, sistemas de distribuição de medicamentos. Também é uma das minhas apostas para a sua prova. O sistema de dispensação de medicamentos exerce influência sobre os níveis de estoque. Com base nesses conhecimentos, julgue as afirmativas abaixo. Eu não vou nem fazer revisão, porque os 3 itens estão bem redondinhos na definição desses sistemas. Veja, o item 1 diz que no sistema de dispensação coletivo, os produtos requisitados são transferidos aos postos de enfermagem, onde formam subestoques. Verdadeiro. Esse sistema favorece a disponibilidade de medicamentos para os usuários, mas tende a aumentar os níveis gerais de estoque pela existência de subestoques distribuídos no hospital. Isso é verdadeiro, né? O sistema de dispensação coletiva, ele passa pela transcrição da enfermagem, tá? Então, é solicitado tudo junto ali para aquela unidade, apenas feito pela transcrição da enfermagem. 2. No sistema... Opa, eu botei foi falso, ó. É verdadeiro. No sistema individualizado, as unidades não se transformam em pontos de estocagem, pois os medicamentos são dispensados por paciente por período de quê? De 24 horas. E entregues ao posto de enfermagem que os administram após sua separação por horário. Perfeito. E o item 3 diz que a dose unitária, a medicação é preparada pela farmácia e separada por horário de administração. Entregue à enfermagem com divisões por horário, aprazadas, né? Dessa forma, há uma tendência à redução dos níveis de estoque de medicamentos pela concentração na farmácia. Perfeito! Todos estão corretos. Item D de dado é uma excelente questão para você estudar como isso pode ser cobrado na tua prova, certo? E a questão 18, questão que já caiu em mais de uma prova, a mesma questão em mais de uma prova da Consulpan. Nos hospitais, a inclusão ou exclusão de um medicamento deve ser realizada de acordo com um processo de seleção estruturado, a partir de uma política de seleção de medicamentos e itens afins. Visto isso, assinale a alternativa que não representam o objetivo da política de seleção de medicamentos. A qualidade farmacológica em consonância com as normas de vigilância é um objetivo? É. Garantia de prescrições médicas? Também. E aqui eu adicionaria ainda em uniformizadas, né? C. O maior número de fórmulas e formas farmacêuticas aumentando a disponibilidade para cada paciente. Isso é falso, não é um objetivo. Eu quero é reduzir o número de formas e fórmulas farmacêuticas. Se possível, reduzir o suficiente para que eu tenha somente o que vai ser utilizado ali por aquele paciente. A redução da variedade desnecessária, menor número de fórmulas e formas farmacêuticas, também está correto. Questãozinha 19, uma questãozinha de cálculo, né? Para que a gente também saiba que pode acontecer. O paciente pediátrico necessita receber 100 miligramas de um determinado antibiótico,
Mas na unidade hospitalar, onde ele está internado, só há esse fármaco na forma de suspensão, 250 miligramas em 5 ml. Assinale a alternativa, que corretamente contém o valor em ml dessa suspensão, que irá conter os 100 miligramas. Só fazer aqui, ó. Eu quero a quantidade em 100 miligramas. Dessa forma, eu quero, então, o quê? 50 dividido por 25. 2 ml dessa solução. Ok? E para a gente fechar com chave de ouro, nossa questãozinha 20, Consulpan 2023. O estabelecimento farmacêutico deve assegurar ao usuário o direito à informação e à orientação quanto ao uso de medicamentos. Esse ponto aqui é aquele ponto do edital que diz boas práticas de dispensação. Onde eu encontro isso? Na RDC 44. Que diz assim: sobre as boas práticas de dispensação, assinale a alternativa correta. Os medicamentos sujeitos à prescrição podem ser dispensados sem a apresentação da receita? Não, né? Se é sujeito à prescrição. A influência dos alimentos não é considerado um elemento importante de orientação na dispensação de medicamentos. Pelo contrário, ela é importante. O estabelecimento deve manter à disposição dos usuários em local de fácil visualização e de modo a permitir a imediata identificação, lista atualizada dos medicamentos genéricos comercializados no país. E o item D, que já caiu muitas vezes em várias bancas, diz assim: no momento da dispensação dos medicamentos, deve ser feita a inspeção visual para verificar, no mínimo, a integridade na embalagem. Não, para a inspeção visual devem ser identificados 3 pontos. Número 1, a integridade da embalagem. Número 2, o prazo de validade. E número 3, e o primeiro, a identificação do medicamento. Se realmente é aquele medicamento que o paciente precisa. Beleza? Então, resposta da nossa questão, item C de casa é a nossa resposta. E a gente, pessoal, finaliza aqui mais esse momento juntos, um momento onde você pegou muitos bizus, pegou muitas questões e vai, com certeza, para a sua prova confiante. Desejo uma excelente prova a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.